Meu nome é Marlene, sou uma filha amada do Senhor, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, aprendendo muitas coisas e, como de costume, cada vez que a gente é convidado para trazer uma lição, uma mensagem, nós somos abençoados primeiramente, né? Eu estava falando com as meninas, eu fui passar limpo umas 2 vezes, cada vez eu mudava, né? Então, lembrei do conselho da minha orientadora de TCC, tem uma hora que você tem que parar de mexer, Marlene. Tá bom, vamos parar de mexer. Então, como filha amada de Deus e fazendo parte desse programa CR, a gente aqui nomina nossas lutas, né? Então, temos visitante aí, vai estranhar, aqui a gente não fala idade, aqui a gente não fala estado civil, não interessa a sua profissão, né? Interessa saber o que Deus tem feito nas nossas vidas e as nossas lutas. Então, eu já tive várias vitórias na minha vida e algumas lutas continuam, como a questão da ansiedade, às vezes ela está mais controlada, às vezes ela está disfarçada em outras coisas, né? E a questão também de crítica, na verdade, não tanto aos outros, mas como a mim mesma, né? Então, a culpa já diminuiu bastante. Então, são as minhas lutas pessoais que eu tenho reconhecido, né? Então, estava falando com as meninas também, que a gente tem um momento de oração aqui antes, né? Como é difícil a gente reconhecer luta com orgulho. Vou falar um pouquinho disso hoje, mas o assunto, na verdade, é humildade em ação. Obrigada por me ouvirem. Esse seria um primeiro momento. Quem está acompanhando, eu não sei, eu funciono um pouco diferente, gente, mas o pastor já falou assim, ué, Marlene, não trouxe sacolinha hoje? Eu falei, está no carro. Então, é a 3ª vez que eu dou algum tipo de estudo e uso sacolinha, então está virando uma marca registrada, tá, gente? Só que hoje não tem prova surpresa, vocês escaparam. Até ia fazer um exercício com vocês, mas eu deixei quieto. Então, assim, só para vocês se situarem, quem está fazendo o grupo de 12 passos esse ano? Tem algumas pessoas. Gente, já chegamos no passo 7, quer dizer, aqui na palestra, não sei como é que está o grupo de vocês, mas o tempo voa, né? Então, nós usamos esse guia de 12 passos, e só para situar, né, como a gente está, para o pessoal que está vendo a palestra gravada e para se situar no processo dos 12 passos, a gente está na lição 7, então nós já tivemos o passo 1, que é o passo da realidade, né, para você ser chacoalhado já de cara, né, o que está acontecendo, qual é a sua realidade. Mas o passo 2, ele vai falar do quê? De uma esperança, há uma esperança, tem jeito. E aí a gente descobre, né, que essa esperança é Jesus, e vai para o 3º passo, que é a entrega. Então, se há uma esperança em Jesus, vamos entregar para Ele nossas vidas. Aí no 4 é bem fácil. Quem sabe que é passo 4? Inventário, isso mesmo. Isso aí é fácil de lembrar, né? É feito toda uma escrita da vida inteira da pessoa, para ela ter uma linha ali, um acompanhamento de como que ela chegou no que ela é hoje, né? Do que ela foi formada, quais foram os seus traumas, suas alegrias. Então, o passo 4 é muito importante. Olhando esse histórico, há também a confissão, passo 5. Passo 6 é prontidão, né? O que eu vou fazer com isso? E aí chegamos ao passo de hoje, que é o passo da humildade. Cada passo que nós temos aqui, ele tem um enunciado, né? Uma descriçãozinha dele. Então, o passo 7 diz assim: humildemente pedimos que Deus removesse todas as nossas imperfeições. Então, a gente, nessa busca, nesse filtro, nesse histórico, a gente vai achar muitas imperfeições. E eu achei interessante, o pastor comentou no início, bem o que eu deduzi aqui também, nesse estudo, que é um tratar nosso com Deus, conosco mesmos e nós com os outros, né? Então, o pastor adivinhou aqui minha sequência. Como é que funciona isso com o passo da humildade? Aí o versículo também, né, chave para esse passo,
é um bem conhecido, de 1 João 1,9, que fala assim: mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, vamos por partes, né? Se, essa pequena palavrinha, né? Se confessarmos. A gente, eu tenho uns defeitos aí de caráter, tenho uns problemas. Estão aí. Adiantou alguma coisa? Um pouco. Você já reconheceu que tem, mas você precisa confessá-los, né? Você precisa fazer esse processo de limpeza que não consegue fazer sozinho. Você precisa da ajuda de Deus, né? Você tem que pedir para Ele. Então, nós temos as nossas imperfeições, nós temos para quem pedir ajuda, né? Então, assim, eu gosto de analogias, né? Então, quando eles falam, né, achamos a caixa preta, né, do avião, o que tem ali, todos os registros, né? Infelizmente, a gente teve um acidente recente, né? Então, o que foi, qual foi a causa, a pane, né, as conversas. Então, ali está tudo dentro daquela caixa preta. E eu também pensei numa outra analogia, é como se estivesse num centro cirúrgico, você está lá aberto, você foi lá fazer uma cirurgia, o cirurgião está olhando ali, e ele tem que fazer alguma coisa, né, gente? Você não pode se autocosturar, sair, está resolvido. Não tem hora que você não pode voltar atrás. E escutando uma mensagem, também achei muito interessante uma analogia que um pastor fez. Ele falou assim: imagine você deitado no chão e você com um cinto. Você consegue se erguer sozinho no chão? Você deitado puxando o teu cinto? Não consegue. Né? Se vier alguém ou outro te puxar, então você não se autoajuda ali, não tem como você se erguer sozinho, né, nessa situação. Então, por isso que a gente precisa tanto de ajuda. E essas ajudas, né, dependem do Senhor e da nossa disposição em ser trabalhado, em fazer a cirurgia, ir para o hospital, né, consultar o médico, ir para o hospital e fazer todo esse processo. Então, aqui temos uma primeira... Gente, eu não tinha nenhuma medalha em casa, tá? Improvisei aqui. Nós estamos aí, final da Olimpíada. Alguém já ganhou alguma medalha de alguma coisa? Opa, pastor, já, Nessi, já. Tá? Então, uma medalha. Gente, isso aqui, na verdade, não é medalha, tá? É um relógio velho, mas enfim. Então, assim, o que nós vamos falar hoje é muito interessante. Vocês acham que alguém mereceria uma medalha por sua humildade? Vocês conhecem alguém que mereceria uma medalha por humildade? Alguém aqui se acha merecedor? Medalha por humildade? Um quesito difícil, né, gente? Receber uma medalha por humildade. E por orgulho, alguém se dispõe? Alguém muito orgulhoso? Opa, tem candidatos aqui, gente. Só que é interessante, né? Quando as pessoas recebem medalhas, é por um mérito, outros vão condecorá-la, né? Vão colocar, não a gente mesmo. Então, assim, já ouviram um paradoxo? Eu me orgulho da minha humildade? Não tem gente que fala assim? Eu sou tão humilde, né? Puxa. Então, ali ela já queimou, né? Já não, porque, gente, não tem como se orgulhar da sua humildade. Você está, né, fazendo uma coisa que não entendeu nada. Então, eu trouxe essa analogia da medalha. Nós temos alguém que merece uma medalha de humildade, né? Além de medalha, uma coroa e tudo mais. Mas eu digo assim, nós nos deparamos, às vezes, nós mesmos, ou pessoas que nós conhecemos, que elas aguardam uma coroa, uma medalha, pela sua humildade, né? Só que não. Então, nesse processo do sétimo passo de humildade, entra o pedir. Ele fala assim: humildemente pedimos que Deus removesse. Que tipo de pedidos vocês fazem no dia a dia? Vamos lá. Pedido no iFood. Que mais? Me ajudem aí, gente. Pedido do quê? Né? Algumas colaborações em casa. Pedido de informação, não sei vocês, eu tenho tranquilidade em pedir informação. Tem certas pessoas que
não consegue, né? Eu já convivi com uma pessoa que preferia errar o caminho do que pedir uma informação num posto de gasolina. Não, vamos lá parar, perguntar, não. Então, assim, é o jeito de cada um, né? Mas a gente pede tantas coisas, a gente pede uma comida para entregar, a gente pede uma informação, pedimos, sei lá, manda aí né? Pedir para tirar um extrato, me traz um documento, a gente pede coisas assim, e na hora de pedir para Deus, às vezes mais a gente manda do que pede, né? Parece que Deus é nosso empregado. Então, aqui nesse passo da humildade, a gente precisa se situar em relação a Deus. Como é que a gente pede para Deus? Manda uma carta, põe um bilhetinho ali na porta, a gente ora, a gente fala com Deus, né? Então, nós temos 2 versículos aqui pontuados nessa lição, que um deles é em Mateus 7, 7 e 8, fala assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Olha quantas ações e quantas realizações, né, nesse pedido. E o outro versículo, em Hebreus 4,16, fala assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com grande confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, o que nós precisamos fazer em relação a Deus? Pedir, né? Bater na porta. E esse outro versículo fala assim: nos aproximarmos, né? Acheguemo-nos a Deus. Então, a gente precisa ter um relacionamento com Ele. A gente precisa ter esse momento de ver a sua necessidade. Então, entre nós e Deus, precisa ter todo esse movimento, né? A humildade de pedir a Deus por ajuda. No Passos, a gente fala muito sobre a questão do controle, né? Quem que está no controle, quem que está no volante, entregar o controle para Deus. Então, a gente tem muita facilidade de tirar as coisas do controle de Deus. Então, a questão da humildade, ela precisa ser pensada realmente, né? Como que eu estou me comportando com relação a isso? E como eu tinha falado da questão da cirurgia, o que nós temos que entregar para Deus? Vou ver se eu consigo pegar aqui. Não é órgão, tá? Não se preocupe. Então, eu simbolizei com isso aqui, gente. Tá? Aí eu detectei ali um orgulho, eu detectei ali uma ira, eu detectei aqui que, sei lá, luto com mentira. O que mais que a gente cita aqui muito? Procrastinação, né? Difícil a pessoa assumir, mas ela luta com inveja, né? E aí ela luta com fofoca, né? Maledicência. Mas é cor de rosinha, né? A gente é tão bonitinho ali, né? Não é uma fofoca, assim, é uma informação, uma oração, né? Por aquela pessoa que está no caminho errado, né? Tem um fundo de bondade, não é fofoca, eu só estou compartilhando que, né, a pessoa fez isso com o marido, daí depois ele fez isso e fez isso, só pedindo oração. Gente, cuidado com as desculpas que você dá. Aí você, de repente, você quer pegar aquele defeito que você disse, não, ele não é tão ruim assim, dá uma desamassadinha e bota de volta, né? O pecado de estimação. Aí Deus, se você está em contato com Deus, né, que o cirurgião falou, não, isso aí não cabe não. Vai ter que jogar fora também. Aí você pega, dá um beijinho, tchau, né? Então, assim, gente, só para simbolizar, essas coisas incomodam, gente. Um papel amassado, um caroço, uma coisa que está, né, atravancando a tua vida. Você podia colocar outra coisa naquele lugar. Então, você realmente tem que visualizar o que é que está me incomodando, o que eu preciso pedir para Deus ajudar a sair aqui do meu contexto. E eu já estou perdida no meio de tanto papel aqui. Então, assim, agora nós vamos tratar sobre, entre nós, eu e eu, né? Como que eu sou humilde comigo mesma, né? O que tem de humildade, aprender da humildade, eu preciso me olhar com que tipo de óculos, que tipo de atitude, né? Então, a humildade, ela na verdade é um posicionamento, né? Uma atitude. No livro aqui, no nosso guia, ele descreve assim,
que humildade é ter coragem para sonhar com a vida que realmente almejamos e reconhecer que somente nosso poder superior Jesus tem como desenvolver essa vida em nós. Então é sonhar, né? Pensar numa vida melhor e coragem. O que eu preciso fazer para isso? Porque eu reconheço que do jeito que está não está bom, né? Então a gente tem essa necessidade dessa autoanálise. E eu estava vendo o significado de humilde. Em latim, do latim vem ser baixo, rente à terra, né? Uma posição realmente de inferioridade ali, para que você consiga ver ali, tem alguém superior, tem uma situação ali que você precisa baixar a bola, ficar rente ao chão, né? E nós temos um versículo muito conhecido, pelo menos eu ouço muito, que lá em Provérbios 16, 18, que fala assim: a soberba precede o quê? A ruína, e a altivez de espírito a queda. Tem um pico, né? Então a soberba, né? O orgulho precede o quê? Um abismo, né? A altivez do espírito, a queda. Aí vai voltar lá pro Éden, né? O Lúcifer. E o que ele ofereceu para Eva, né? Pode comer, né? Vocês vão, né? Deus não quer que vocês sejam que nem Ele, conhecedores do bem e do mal. Essas ofertas, né, de se equiparar a Deus. Então, nós, às vezes, queremos fazer o papel de Deus, não só conosco, com outras pessoas. Então, a gente tem que cuidar com a soberba, que ela tem um destino que é a ruína. E aí, eu fiquei vendo vários versículos, e eu achei muito interessante que havia uns que falavam sobre a gente ser humilde de espírito, e outros humildes de coração. Vocês conseguem ver a diferença? Humilde de espírito e humilde de coração. Aí eu fiquei pensando assim, vou deixar isso para o pastor explicar, mas eu rapidamente, pastor me corrija se eu estiver errado. Humilde de espírito é convicção do pecado. Teu espírito tem convicção do pecado. É uma posição perante Deus, né? É a própria salvação. Então, nós somos humildes, reconhecemos que precisamos ser salvos. E humildade de coração, tem aquele versículo muito bonito, que diz assim, em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Jesus falando, né? Porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Então, vejam, quem que merecia a medalha de humildade? Jesus, que fala, né? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus é humilde de espírito? Não, né? Ele não precisa de salvação, pecado. Ele é o próprio Deus, mas Ele nos ensinou a ser o quê? Humildes de coração, né? Como você trata o outro, como você se comporta perante as coisas. Então, ele diz assim, para aprender, olhar para Cristo. Nós temos um modelo, graças a Deus, nós temos quem imitar, né? Não precisamos inventar nada, só observar como Jesus tratava as crianças, como Jesus tratava os doentes, como Ele tratava, né, as pessoas necessitadas. Jesus chorou, Jesus teve todas essas manifestações de compaixão também, né? Então, Jesus realmente é o nosso modelo. Se alguém mereceria alguma medalha, se é que ele precisasse, né? Então, nós temos esse modelo. E, continuando, eu gostei muito de estudar sobre humildade, procurando algum tipo de mais detalhes, né? Mais informações. Eu achei um artigo de um padre Júlio Zandoná, de 2018, e ele falou as 8 características da humildade. Eu achei muito lindo, gente. Vamos lá. 1. Humildade é verdade. Saber receber tanto críticas como elogios. Ai, ai, ai. Esse dá uma palestra também. Alguém aqui tem dificuldade de receber elogio? Fora eu? É um tanto de um orgulho, né? Não, essa roupa aqui é liquidação, né? Olha aqui, ó, comprei, mas tá furado aqui, tinha um furinho. Gente, para que isso? Só diz assim, obrigada. Que legal que você gostou. Eu também gostei, né? Então, por que a gente tem que diminuir? Qual que é a necessidade? Por que você tem dificuldade em receber elogio e crítica, então, né? No que você vira quando recebe uma crítica?
Então, a humildade, eu achei interessante que ele expôs mais, ele falou, é se conhecer, é conhecer a verdade. Aquilo que estão falando de você é verdade? Por que você está irritada? Não é verdade. Né? Ela falou algo para você, você não tem nem como contestar, porque não, você está, né, tá viajando, não tem nada a ver comigo isso que você está falando. Então, olha que interessante. Você fica em paz, a tua humildade fica, né, digamos assim, centrada, porque eu sei o que é verdade sobre mim. Né? E aí, o número 2. Humildade é saber aprender. Quem aí já sabe tudo? Ninguém. A gente sempre está aprendendo mais e mais e mais. E o famoso coração ensinável. Eu acho lindo essa expressão. Você tem um coração ensinável? Você consegue receber ajuda, ser tocado, né, por algum conselho de alguém, alguma fala, assim, poxa vida, eu não sabia que eu era tão necessitado de humildade, eu achei que eu já era bastante humilde, mas escutando isso, então aqui você está tendo a oportunidade de exercer, né, o coração ensinável, vocês vieram aqui para escutar algo, vocês já estão no caminho certo, graças a Deus. Então, humildade é verdade, humildade é saber aprender, humildade é saber servir, né? Servir. E achei bem interessante, ele falou assim, quem é humilde serve, e o arrogante exige. Não é assim? Né? E o próprio Jesus, o exemplo do quê? Do lava-pés. Né? Ele falou, quem quer ser o maior vai ser o que sirva. Hoje de manhã, na minha meditação, eu li o texto ali em Mateus, que fala da mãe de Zebedeu, né, de 2 discípulos, pedindo para Jesus, lá no céu, dá para colocar um filho de cada lado, lá nos tronos, né? Gente, mãe é mãe, né? Mãe faz uns... e eu pensei assim, caramba, né? O que ela foi pedir? Aí diz ali que Jesus reuniu os discípulos, que já começou a dar desavença, né? Pô, como é que os caras querem fazer isso? Não sei o quê. Então, a gente vê que é da carne, né? É do ser humano querer lugares de destaque, né? Privilégios, mas a Bíblia fala tão claramente, quem quiser, né, ser o primeiro vai ser o último, que seja o último, que sirva. Tá? Então, verdade, aprender, servir. O 4 é saber humilhar-se diante de Deus. Né? Tem um versículo que fala, se humilhe-se diante de Deus e Ele o exaltará. Então, não é que você... vai ser o capacho dos outros. Aqui está dizendo se humilhar perante Deus, e Deus vai exaltar. Então, é Ele que vai ser o justiceiro, né? Ele vai ter o momento certo de te exaltar. Então, isso é muito, muito bonito. Né? Então, agorinha, um pouco antes de começar, uma amiga aqui falou, né? Sabe, conseguiu o emprego. E eu sei que ela orou muito por isso. Ela, né, pediu muito a Deus, pediu para o lugar certo. E Deus a honrou, exaltou a sua fé, sabendo que Deus, né, está atento às nossas orações. Então, o 5, humildade nos leva a orar. Bem isso, né? Pedir que Ele tome conta. Então, a gente tem esse poder superior, essa oração, que eu já falei antes no começo, sobre o pedir. O 6, humildade leva a pedir ajuda dos outros. Né? Conhecer nossos limites. Quantas vezes eu já precisei ajuda e não me dobrei? Eu dou conta, eu dou um jeito. Né? Outro dia instalei o chuveiro sozinho. Gente, foi uma coisa bem interessante que aconteceu. Eu falei, Senhor, a última chance, o Senhor me ajuda, eu não acredito que eu vou ter que chamar um encanador só para dar aquela última torcida no chuveiro. Que eu rosqueava o chuveiro, ele virava para cima. Não dava mais para rosquear. Eu desrosqueava, ele ficava para o lado. Acho que foi a 5ª vez. Falei, Senhor, desisto, a última vez, me ajuda. E ele ficou certinho. Tá? Então, Deus entende de chuveiro também, de encanamento. Tá, gente? Posso dizer para vocês de experiência própria. Mas eu devia pedir ajuda, por que não? Né? Mas eu consegui fazer sozinha. O 7. A humildade ensina a acolher os outros e não julgá-los. Difícil também. Acolher sem julgar. Né? Ou então aplicar um preconceito. Tantas coisas, né, gente? E a 8ª, humildade nos ensina a cultivar gratidão.
Quem é humilde é grato, né? Tem experiências com Deus, vê que vale a pena esperar a hora certa dele nos exaltar. Então, a gente tem, nesse passo, também a questão da paciência. A gente não exige nada de Deus, a gente não, né, empurra as coisas, a gente tem fé que Deus está cuidando das nossas vidas. E a gente tem a liberdade de escolha. Né? Nós temos liberdade de escolha, nós não somos forçados a fazer tudo. Mas eu fui forçado a fazer aquele negócio assim, sem ler. Eu fiz um seguro de vida essa semana passada, e foi engraçado, gente. Até contei para minha filha sempre deu risada disso de mim. Às vezes vai fazer um cadastro de supermercado, aí tem aquele quadradinho assim, né? Li e concordo. Ela, mãe, é só apertar. Falei, mas eu não li? Como é que eu vou clicar que eu li e concordo se eu não li? Mas, mãe, é só coisinha de nada, tal. Não consigo, né? E nesse seguro tinha lá, li e concordo, né? A gerente já deixou tudo pronto para o aceite. Ela falou, não, é só apertar, só fazer o aceite do plano ali. Gente, eu apertei, não consegui. Aí eu apertei lá, deixa eu ler, né, antes. 55 páginas. O que você faria? Eu li. E concordei. E apertei sem culpa. Então, a gente assim, pensei, poxa, mas é para o meu benefício. Se tem tanta página que tem muita cláusula, eu tenho que saber do que eu estou, né, contratando. Mas a gente, às vezes, vai por caminhos mais fáceis. Se o banco escreveu isso aqui, está tudo bem. Né? A moça disse que é só clicar, que não dá nada. Então, nós temos escolhas, gente. Temos escolhas. Depois eu não poderia reclamar, poxa, mas não sabia que era assim, assim, assado. Né? Então, olha como a gente é pego, às vezes, em coisas corriqueiras, né? sobre decisões que a gente toma. E aí o terceiro sobre a questão da humildade que eu falei, né? Entre nós e Deus, entre nós e nós mesmos, né? Percebermos a nossa humildade na nossa vida, nós e os outros. Então, a humildade em ação, ela tem esses movimentos, vários movimentos. Né? Então, a ação para com os outros também. Eu já vou chamar minha ajudante aqui para a gente fazer uma breve encenação. Venha, querida. Tá? Porque eu achei de uma forma mais prática de falar sobre compaixão, fazer uma pequena demonstração. A Val agora ela está numa situação bem complicada, tá, gente? Olha lá. Segura aí. Né? Tadinha da Val. Né? Não é para rir, não. É para parecer que você está... gente, é bom ter amigos, né, que pagam mico com a gente aqui. Tudo bem. Então, assim, quantas dessas pessoas que vocês veem por aí em Curitiba, nos sinais, em outros lugares? Fome... Aquilo impacta, gente, né? Impacta, tenho fome. E aí, que pena dessa moça, né? Passando por isso. Poxa vida, tem tanta gente em Curitiba. Eu estou sentindo, né? Nessa situação, estou sentindo pena dela. Mas eu também posso sentir simpatia. Sinto por você. Poxa, que situação, né? Pelo menos você não está pedindo dinheiro, você quer comida mesmo. Né? Você está aí lutando pela sua sobrevivência. Então, eu tenho simpatia. Sinto por você. O outro é empatia. Sinto com você. Olha, eu já passei fome também. Não é fácil. E é muito nobre da sua parte pedir ajuda. Tá? Empatia. E aí tem a compaixão. Compaixão, o que é? Sou movida por você. Eu preciso te ajudar de alguma forma. Né? Então, estou aqui, querida. Pode ir. Então, a empatia... Ganhou um bombom, gente, viu? A empatia, ela é... desculpe, a compaixão é a empatia em ação. Não basta você sentir a pena, simpatia. Empatia, eu também já passei por isso. Eu já também tive problemas, né, de desemprego. Eu também já precisei de uma ajuda, né, de um psicólogo. Que pena que você está nessa situação. O que você vai fazer?
Humildemente oferece uma ajuda, se comove com a pessoa, haja, tá? E aí, essa frase me tocou muito. Se a sua compaixão não incluir você mesmo, então ela está incompleta. Como é que a gente pode não ter compaixão por nós mesmos? Não nos perdoando, repetindo coisas que nos falaram, sabia que eu não dava certo para nada mesmo, que eu sou um fracasso. Tenha compaixão por você mesma. Obrigada por me ouvirem.